Pessoal, vamos para mais uma videoaula de Química. E nessa videoaula estaremos trabalhando nomenclatura dos alcanos ramificados. Na última videoaula nós aprendemos a nomenclatura de alcanos normais. Agora faremos dos alcanos ramificados, tá ok? Eu quero mostrar para vocês aí porque os alcanos normais foi bem mais simples. A gente contava a quantidade de carbonos que havia no composto, colocava o prefixo correspondente à quantidade de carbono e acrescentava a terminação ano, tá certo? Mas quando se trata de um alcano ramificado, nós precisamos seguir alguns passos. E eu vou estar mostrando para vocês esses passos aí. Então, observe aí, ó. Primeiro, nós vamos escolher a cadeia principal. Então, observe já os exemplos aí. Por exemplo, esse aqui, nosso primeiro exemplo aí. Observe que ele tem a cadeia principal e tem essa ponta aqui para baixo que é uma ramificação. Então aqui nós vamos escolher a cadeia principal, vamos destacar essa cadeia principal. Depois nós vamos numerar a cadeia principal. Depois nós vamos escrever os nomes das ramificações, tá certo? E por fim, nós escrevemos o nome da cadeia principal. A mesma coisa que nós aprendemos a fazer lá com os alcanos normais, certo? Então vamos aplicar aí esses passos aí já no nosso primeiro exemplo aqui agora. Então tá aqui. Aqui diz que nós devemos primeiro escolher a cadeia principal. E o que seria a cadeia principal? A cadeia principal seria a maior sequência de carbonos possível. Então você pode seguir para várias direções, tá certo? Por exemplo, quando a gente chegar em um exemplo maior como esse aqui, aqui tem várias possibilidades de você escolher a cadeia principal. Porém, nós vamos escolher aquela que seja a maior sequência de carbonos. Então, isso aí que significa a cadeia principal, tá certo? Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então, para saber quantos carbonos tem, eu preciso contar. Porque eu só vou achar a maior sequência se eu contar. Então, aqui eu tenho essa opção de escolher como cadeia principal essa cadeia reta. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, se eu escolher essa sequência reta aqui, eu vou ter 4 carbonos. Mas eu posso começar daqui e fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, as duas opções que eu tenho aqui, tá certo? Eu poderia também fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Então, nós temos aqui 3 opções. Mas nas 3 opções, as duas maiores são as duas sequências de 4 carbonos. Tá certo? Que foi essa reta, eu pegando aqui em linha reta, ou vindo aqui, descendo aqui. Todas as duas opções são 4 carbonos. Então, tanto faz uma como a outra. Então, eu vou preferir pegar a cadeia reta mesmo. O que a gente faz? A gente destaca essa cadeia. Aqui, destacar. A gente destaca essa cadeia principal. E o que ficou do lado de fora a gente chama de ramificação. Eu vou circular aqui. Então, nós temos aqui nessa cadeia uma ramificação, tá certo? Agora, observe aqui que no passo número 2, a gente precisa numerar a cadeia principal. Então, essa cadeia que nós destacamos, nós precisamos numerá-la, tá certo? Ela tem duas extremidades, essa aqui da esquerda e a extremidade da direita. Eu tenho que começar a numeração de uma das duas extremidades. E qual é o critério para começar a numerar? A gente começa a numerar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, observe que a ramificação está aqui. Se eu começar a numerar dessa extremidade, eu vou ter aqui 1, 2. A ramificação vai estar no 2. Se eu começar aqui da direita, vai ser 1, 2, 3. A ramificação já vai ficar no carbono 3. Então, é claro que a extremidade mais próxima da ramificação é essa aqui da esquerda. Então, eu vou começar a numerar daqui para cá, tá certo? Então, nós vamos numerar aqui os carbonos. 1,
2, 3, 4. Então numeramos aí os carbonos de 1 a 4, tá certo? Aqui o nosso terceiro passo manda escrever os nomes das ramificações. Então nós vamos escrever o nome dessa ramificação aqui. Aí eu quero mostrar para vocês aqui que na aula passada nós vimos aqui as ramificações, tá certo? Então temos aqui várias e nós vamos trabalhar com elas agora. Então observe que essa ramificação aqui do nosso exemplo, observe que é CH3. É CH3, está muito claro aí, certo? Então eu vou aqui na nossa lista de ramificações, observe que o CH3 aqui, ó, o nome dessa ramificação é metil. Então nós vamos colocar o nome dela, metil. Porém, antes de escrever o nome dela, eu tenho que dizer em qual carbono ela está ligada. Então se a gente observar aqui, essa ramificação está ligada no carbono 2, tá certo? Então eu coloco assim, ó, 2. Então eu estou dizendo que ela está no 2, coloco um hífen e escrevo o nome dela. Nós vimos que o nome dela é metil. Metil. Então, 2-metil. Eu estou dizendo que no carbono 2, está aqui o 2, tá vendo? No carbono 2 tem uma ramificação metil. Certo? Como aqui só tinha uma ramificação, a gente já coloca agora, já vai usar o quarto passo aqui, que é escrever o nome da cadeia principal, dessa que nós numeramos de 1 a 4. Certo? Então aqui eu vou separar, colocar aqui um hífen, para mim colocar o nome da cadeia principal. Então vamos aqui utilizar esses prefixos mais uma vez. Então observe que nós temos aqui os prefixos de 1 a 12, tá certo? Em relação à quantidade de carbonos. Então observe que no nosso exemplo aqui, são 4 carbonos. Aí eu venho aqui nos prefixos, como nós já aprendemos, e observe que, ó, 4 carbonos é but, tá certo? Aqui, ó, but, 4 carbonos. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui but e coloco o final ano, como a gente aprendeu que todo alcano, a terminação é ano. Então o nome descomposto ficou 2-metil, ou seja, no carbono 2 tem uma metil, que é essa ramificação aqui, 2-metil butano, butano porque são 4 carbonos na cadeia principal, tá certo? Então aqui é o nosso primeiro exemplo. Então observe que sempre entre um número e uma palavra eu vou colocar um hífen, tá certo? E quando for necessário, entre duas palavras, a gente coloca um hífen também, ok? E vai ter exemplos aqui que nós vamos colocar vários números juntos. Então, entre um número e outro, a gente coloca vírgula, tá certo? Isso que a gente vai aprendendo no decorrer aí dos nossos exemplos. Segundo exemplo aqui. Então, nós vamos escolher a cadeia principal. Então, nós precisamos contar para ver qual será a maior sequência de carbonos. Então, vamos contar logo aqui nessa linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu for na linha reta, eu tenho 6. Se eu descer aqui, é outra opção. 1, 2, 3, 4, 5. É menor. Eu tenho também essa outra opção, mas eu estou vendo aqui que é menor, só tem 4. Então, a maior sequência de carbonos que nós conseguimos aqui é essa sequência em linha reta. Tá certo? Que tem aqui 6 carbonos. Então, nós vamos destacar essa cadeia aqui como a cadeia principal. Tá certo? Pronto, destacamos. O que ficou do lado de fora da cadeia principal é a ramificação. Agora nós vamos numerar essa cadeia, tá certo? E aprendemos que a gente começa a numerar da extremidade mais perto da ramificação. Então a gente observando aqui, a gente percebe que a extremidade mais perto dessa ramificação é essa daqui da direita. Porque veja só, se eu começar da esquerda, 1, 2, 3, 4, vai dar ramificação no 4. Se eu começar aqui da direita, 1, 2, 3, ramificação no 3. Então essa extremidade está mais próxima da ramificação. Então vamos começar a numeração daqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então numeramos aí os carbonos. Agora vamos escrever o nome da ramificação. Nós já vimos aqui que o nome dessa ramificação é metil, porque é a mesma do primeiro exemplo aqui. Porém eu tenho que colocar antes... indicar o carbono que essa ramificação está ligada. E a gente percebe aqui que é no carbono 3, tá certo? Então vamos colocar aqui 3. O hífen, não esqueça do hífen. O nome dela é metil. Metil. Colocamos agora outro hífen.
E vamos agora escrever o nome da cadeia principal. Aqui nós temos um total de 6 carbonos, tá certo? Eu vou mostrar aqui a lista de prefixos. Tá aqui, ó. 6 carbonos, o prefixo é ex. Então nós pegamos aqui o prefixo ex, certo? O ex. E acrescentamos a terminação ano, porque é padrão para todo alcano. Aí ficou 3-metil, ou seja, no 3 tem uma metil. 3-metil é hexano, porque aqui são 6. Tá certo? Vamos para o terceiro exemplo. Vamos procurar aqui a maior sequência de carbonos, que vai ser a nossa cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar em linha reta, dá 5. Se eu descer aqui, vai dar 1, 2, 3, 4. Se eu vier assim, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a maior sequência que nós achamos aqui foi a sequência em linha reta, que deu 5 carbonos. Então, nós vamos aqui destacar aqui como cadeia principal. Tá certo? E o que ficou do lado de fora é a nossa ramificação. Vamos numerar da extremidade mais perto da ramificação. Se a gente observar aqui, nesse exemplo, a ramificação está no meio. Que veja só, se eu começar a numerar aqui da esquerda, 1, 2, 3, a ramificação vai estar no 3. Se eu começar de cá, 1, 2, 3, a ramificação também vai estar no 3. Então, tanto faz eu numerar da esquerda ou da direita, porque a ramificação está no meio, tá certo? Então, vamos começar a numerar daqui. Mas também poderíamos começar de cá, tá certo? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Numeramos. Agora vamos escrever o nome dessa ramificação, mas antes precisamos dizer onde ela está, em qual carbono ela está ligada. Está no 3. A gente coloca 3, hífen. O nome dela é metil, observe que é a mesma dos exemplos de cima. 3-metil, hífen. E agora vamos escrever o nome dessa cadeia que nós numeramos. São 5 carbonos, tá certo? Voltando na nossa lista de prefixos, 5 carbonos é pente, certo? Pente. Então vai ficar pente. E a terminação ano. Então, pentano. Então, 3-metil pentano, tá certo? Vamos agora para o nosso quarto exemplo. Aqui nós temos uma cadeia um pouco maior. E vamos achar aqui a maior sequência de carbonos, que será a nossa cadeia principal. Vamos contar primeiro aqui em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu seguir essa sequência aqui, tem 7. Mas eu posso vir aqui e descer. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também deu 7. Certo? Mas eu posso vir assim e fazer isso. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É menor. Eu posso fazer isso aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então você pode contar para todas as direções. O importante é encontrar a maior sequência. E nós percebemos aqui que a maior sequência ou é essa linha reta, ou é eu ir aqui e descer aqui, ó. Certo? Então, deu a mesma quantidade. 7 em linha reta e 7 descendo aqui. Então, se deu a mesma quantidade, eu vou preferir pegar a cadeia em linha reta. Tá certo? Pronto. Observe que agora nós temos 2 ramificações. Sobraram 2. Porque tudo que fica fora da cadeia que nós destacamos são as ramificações. Aí nós vamos numerar. A gente aprendeu que numera da extremidade mais perto da ramificação. Então vamos contar aqui. Vamos ver aqui da esquerda. 1, 2, 3. Se eu começar a numerar daqui, eu já vou ter uma ramificação no 3. Se eu começar a numerar da direita, vai ser 1, 2, 3. Eu vou ter ramificação também no 3. Então observe que tanto faz da esquerda como da direita, nós vamos ter ramificação no 3. Então se empatou, como que a gente faz aqui agora? Observe que no exemplo anterior só tinha uma ramificação e ela estava no meio. Tá certo? Então a gente poderia começar a numerar de qualquer lado. Porém aqui nós temos dos dois lados ramificação no 3, tá certo? Porém são ramificações diferentes. Tem uma menor e uma maior. Então quando tem esse empate aí, na distância das ramificações, eu vou escolher numerar da extremidade que tem a ramificação menor. Certo? E entre essas duas, a menor é essa daqui, a metil. Tá certo? Então eu vou começar a numerar daqui. Então
Então veja que a distância é a mesma, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porém, eu começo aqui do lado da ramificação menor, porque houve um empate aqui, certo? Entre essas duas ramificações. Então vamos começar a numerar daqui da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Muito bem. Observe agora que nós temos duas ramificações. E quando nós temos ramificações diferentes, que é o caso aqui, nós vamos voltar aqui para as nossas regrinhas. Aqui no nosso passo 3, escreve o nome das ramificações, porém isso aqui é em ordem alfabética. Não está aqui em ordem alfabética, mas a nomenclatura aí mais atual da IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, é seguir a ordem alfabética. É a nomenclatura mais moderna, tá certo? Mais atualizada. Então nós vamos colocar o nome dessas ramificações em ordem alfabética. Então nós vamos agora mostrar aqui a nossa lista de ramificações. Observe aqui, certo? Eu tenho aqui essa ramificação CH3 que é metil, e eu tenho essa CH2CH3 que chama etil. São as duas ramificações do nosso exemplo. Aqui, ó, metil, que é o CH3, e etil, que é CH2CH3. Aí eu pergunto para vocês, quem vem no alfabeto primeiro? A letra M de metil ou a letra E de etil? É claro que é a letra E de etil, tá certo? Então nós vamos escrever primeiro o nome da ramificação etil, porque ela começa primeiro, certo? Vem primeiro no alfabeto, a letra E. Então, antes de escrever o nome de cada ramificação, a gente precisa indicar o carbono que ela está ligada. Então, essa ramificação etil, ela está ligada no carbono 5. Aí a gente coloca aqui, ó, 5, hífen, e coloca o nome dela que é etil, tá certo? Vamos colocar agora outro hífen, tá certo? E vamos escrever o nome da segunda ramificação, que está no 3. Então, primeiro a gente indica o carbono que a ramificação está ligada, hífen, e escrevemos o nome dela. O nome dela é metil. A gente já aprendeu. Metil, tá certo? Como acabaram as ramificações, só tínhamos duas, então agora a gente vai escrever o nome da cadeia principal que nós numeramos. São 7 carbonos. Observe que o prefixo aqui para 7 carbonos tá aqui, ó. 7 carbonos é ept. Então nós pegamos o prefixo ept. Vamos escrever ele aqui. Ept, tá certo? E colocamos o final ano, certo? Então fica heptano. Então vamos fazer a leitura aqui desse composto. 5 etil, porque tem um etil aqui no 5. 3 metil, porque tem um metil no 3. Heptano, porque são 7. Não esquecendo sempre de separar números de palavras com hífen, tá certo? E palavra de outra palavra também com hífen, tá ok? Muito bem. Vamos agora fazer o nosso quinto exemplo. Tá aqui. Vamos contar para achar a maior sequência de carbono, que será a nossa cadeia principal. Vamos contar primeiro em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em linha reta, eu tenho aqui um total de 6 carbonos. Mas eu posso descer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, aqui é maior. Certo? Então, se a gente fizer isso aqui, nós acharemos uma sequência maior. Então, essa será a nossa cadeia principal, porque nós temos que achar a maior sequência de carbonos, independentemente para qual direção a gente tem que seguir, tá certo? Então, vamos aqui circular essa cadeia. Ó. Destacamos ela, é a nossa cadeia principal. E isso aqui que ficou de fora é a nossa ramificação, tá certo? Eu preciso agora fazer a numeração dessa cadeia. Nós aprendemos que a gente começa a numerar da extremidade mais próxima da ramificação. Eu tenho essa extremidade aqui da esquerda, que eu percebo que está muito longe da ramificação, e eu tenho essa extremidade aqui de baixo, que eu percebo que está mais perto. Então aqui não é nem necessário contar, porque eu percebo que aqui está mais perto da ramificação. Então não há necessidade de a gente estar contando. Então vamos numerar daqui para cá, tá certo? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Então numeramos a cadeia aqui de 1 a 7. Agora nós escrevemos o nome da ramificação, mas antes indicamos o carbono que ela está ligada. Ela está ligada no 3, tá certo? Então vamos colocar aqui 3. E o nome dela, já aprendemos que é metil. Metil. Colocamos o hífen, novamente. E como não tem mais ramificações, nós já escrevemos direto agora o nome da cadeia que nós destacamos, que é a principal. Aqui tem um total de 7 carbonos, tá certo? Nós já vimos aqui que nesse exemplo aqui com 7, aqui ó, com 7, o prefixo é epit, tá certo? Então, vamos colocar aqui epit, e acrescentamos a terminação ano. Então ficou 3-metil, ó, metil no 3, epitano porque é 7, tá certo? Então aqui é o nome desse composto, tá certo, pessoal? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Observe aqui essa cadeia, que é o nosso sexto exemplo. Vamos achar a maior sequência. Vamos contar primeiro em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu seguir aqui em linha reta, eu tenho 6. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. É menor. Mas eu posso também vir aqui e fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui também eu tenho 6. Então, tanto faz eu ir em linha reta, certo? Como eu começar da direita e fazer isso aqui, nós vamos ter 6. Porém, nós temos aqui um empate na sequência de carbonos. Aí a gente aprendeu que quando tem um empate na sequência, na quantidade, a gente escolhe seguir a direção que a gente achar mais conveniente. Porém, existem algumas exceções. Observe só, quando nós temos cadeias com o mesmo tamanho e tiver possibilidade de a gente escolher uma mais ramificada, aí a gente prefere a mais ramificada. Nem sempre isso acontece, mas em alguns casos vai acontecer. Então você observa as opções que você tem de cadeia do mesmo tamanho e escolhe aquela que será mais ramificada. Então vamos verificar aqui qual será a mais ramificada. Se eu escolher essa daqui, tá certo? Se eu escolher ela como principal, eu vou destacar ela aqui, ó. E isso aqui vai ficar sendo uma ramificação. Apenas uma ramificação. Tá certo? Se eu escolher fazer isso aqui, então eu vou circular, eu vou destacar essa parte aqui, ó. E nós vamos ter duas ramificações, porque isso aqui vai ficar do lado de fora, vai ser uma ramificação. E essa ponta aqui também vai ser outra ramificação. Tá certo? Então, eu vou traçar uma linha aqui só para vocês observarem. Se eu escolhesse essa linha reta aqui, vou fazer uma linha bem levezinha aqui. Então, observe, se eu escolher essa principal aqui, isso aqui ficou do lado de fora, que é uma única ramificação. Então, nós só temos uma ramificação. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu escolher essa DC aqui, ó, observe aqui uma coisa, eu escolhi essa como principal, eu fiquei agora com duas ramificações. Fiquei com essa ramificação e também fiquei com essa ramificação. Então, essa opção aqui é a cadeia mais ramificada. Então, o correto é a gente pegar essa, tá certo? Muito bem, vamos numerar agora. Nós podemos numerar da direita, certo? Porque é da extremidade mais próxima da ramificação. Mas eu percebo que da direita para a esquerda vai estar muito longe da ramificação. Certo? Vai dar 1, 2, 3, 4. Só vai ter ramificação no 4. Se eu começar aqui de baixo, vai ter 1, 2. Já vou ter ramificação no 2. Então, essa extremidade está mais próxima da ramificação. Então, começaremos a numerar daqui. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, numeramos. Agora, vamos escrever o nome das ramificações. Observe que nós temos duas ramificações. E elas são diferentes. Então, quando temos ramificações diferentes, se os nomes são diferentes, nós precisamos seguir a ordem alfabética. Aqui nós temos uma ramificação chamada metil, nós já conhecemos ela. E essa outra aqui é a ramificação chamada etil. Observe ela aqui em cima, ó. Foi a etil. Então é a mesma, CH2 e CH3. Então quem vem no alfabeto primeiro, a letra E de etil ou a letra M de metil? É claro que é a letra E de etil. Então vamos escrever primeiro o nome dela. Ela está colada no carbono 3, aqui, ó, carbono 3. Então a gente coloca 3, hífen, etil, certo? O hífen novamente.
Agora eu vou escrever o nome dessa daqui, que é a metil, porém eu tenho que dizer em que carbono ela está. Ela está colada no carbono 2, aqui. Coloco 2, hífen, metil, hífen. E agora, acabar as ramificações, a gente escreve o nome dessa cadeia principal. São 6 carbonos, tá certo? Então, 6 carbonos. Se a gente olhar aqui, ó, o nosso segundo exemplo, a gente já fez uma cadeia com 6. 6 carbonos, a gente pega o prefixo ex, tá certo? Então, vai ser aqui ex, e acrescentamos a terminação ano. Então, ficou 3 etil, porque tem um etil no 3, 2 metil, porque tem um metil no 2, hexano, porque são 6 carbonos, tá certo? Pronto, pessoal, na próxima videoaula nós estaremos aí dando continuidade à resolução desses exercícios de alcanos ramificados, tá certo? E também estaremos trabalhando com formulação de alcanos. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.